E aí, pessoal? Hoje, então, o fim da metrologia sobre soberania digital e veio num ótimo momento com uma reportagem que diz que o Google movimentou em 2024 215 bilhões de reais no Brasil e outra reportagem que diz que o governo Lula já gastou 1,2 bilhão de reais na tentativa de repatriar dados de brasileiros que estão espalhados por nuvens, dados de saúde, de previdência, entre outros, que estão por aí espalhados. E o conceito de nuvem é esse: espalhar os dados. Só que esses dados podem estar em países onde não existe lei de proteção de dados ou que a proteção de dados é própria deste país. Então, a ideia de criar uma nuvem soberana brasileira é bastante importante para trazer novamente esses dados para dentro do nosso país. A reportagem ainda diz que máquinas do Google e da Amazon estão dentro de empresas estatais como Cepro e Dataprev. Eu acho bastante importante esse movimento do governo Lula de realmente criar uma nuvem brasileira e colocar os dados estratégicos e de brasileiros no nosso próprio solo. Esse assunto é bastante importante e amplo. Eu lembro que nós já tivemos a espionagem americana em 2013, no governo Dilma, justamente no momento onde o pré-sal estava sendo descoberto. Então, o pensamento de dados brasileiros usados armazenados e possivelmente usados em máquinas de inteligência artificial vai muito além. Eles acabam pensando e enxergando como nós pensamos o nosso desenvolvimento e a nossa própria segurança. Podíamos também falar da plataformização do trabalho, onde os nossos trabalhadores são usados sem direitos em empresas como Uber e como iFood. A maior parte desse dinheiro gerado não fica no solo brasileiro, vai para países, vai para o país de origem. Então nós perdemos essa receita e ainda temos os trabalhadores em empregos cuja remuneração e os direitos eu considero muito abaixo do que seria necessário. Mas a ideia do e-mail, por exemplo, ela não começou agora. O e-mail do governo brasileiro ele é armazenado por Big Techs, mas isso começa lá no governo Temer, quando ele decide entregar esse serviço para Big Techs. O Brasil até ali tinha o seu e-mail desenvolvido pelo Serpro, que podia não ser a melhor ferramenta, mas isso faz parte da escala tecnológica, tecnológica, né? Ou seja, eu vou investindo na ferramenta até que ela se torne uma ferramenta muito melhor, né? Preciso de investimento. E essa ferramenta também era desenvolvida com software livre. O Brasil era o expoente no software livre, hoje se fala muito menos de software livre do que alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás. Então a ferramenta é desenvolvida com software livre, com o apoio da comunidade, uma ferramenta brasileira, já contei o caso da Índia. Então em tempos que o Brasil perde indústrias, nós poderíamos encontrar no desenvolvimento de software de ferramentas, uma maneira do Brasil ganhar algum dinheiro vendendo software, exportando ferramentas. E o Brasil perde esse momento com o enfraquecimento do software livre e favorecimento de big techs de uso dessas soluções de grandes empresas, principalmente dos Estados Unidos. Isso continua no governo Bolsonaro, quando o ministro Paulo Guedes autoriza que os órgãos públicos brasileiros eles adotem soluções de nuvem quaisquer, eles ficam liberados para usar isso. Então vocês imaginem a bagunça estratégica, a falta de estratégia, os dados espalhados em diversas nuvens, dados de diversos serviços brasileiros. Se vocês não recordam, nós tivemos um problema durante a pandemia com os dados de brasileiros da carteira de vacina que não funcionavam. Essa ferramenta da vacina era armazenada por uma empresa, uma nuvem, uma empresa terceira naquele momento. Então, são dados de saúde que são muito importantes, que a nossa lei garante como dados sensíveis, por aí, espalhados em outras empresas. Eu gostaria de destacar também que a tecnologia ela está em questões como o nosso território, né? Nós temos hoje os satélites do Elon Musk sobrevoando a Amazônia para fornecer internet, mas eu sempre vejo o lado dúbio, né? Esses satélites podem estar monitorando o nosso território. Então, se faz necessário que o Brasil crie sua própria ferramenta para distribuir internet naqueles locais e que não fiquemos dependentes de empresas estrangeiras para isso. O assunto é bastante amplo, bastante interessante pensar soberania, que ela não está apenas nos nossos dados, ela também, a soberania digital acaba abarcando também questões de território, questões de riqueza, questões de desenvolvimento do nosso país.